Bem, continuando aí com os exemplos sobre o campo elétrico de várias cargas pontiformes, nós temos essa questão. Diz o seguinte: em dois vértices de um triângulo equilátero de lado 0,3 metros se encontram duas cargas positivas, Q igual a 4 microcoulomb. Determine o módulo do vetor campo elétrico resultante no outro vértice, certo? Então, se você recebe uma questão assim, somente com o enunciado, você tem que conseguir visualizar a situação na sua mente, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer, ler e tirar os dados. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho cargas que estão no vértice de um triângulo equilátero e essas cargas possuem valor de 4 microcoulomb, ou seja, elas são iguais. Então, se eu tenho duas cargas, eu vou chamar de Q1 e a outra de Q2 e vou dizer que elas são iguais a 4 microcoulomb. Só que eu já falei para vocês que a gente não usa em micro, certo? Nós utilizamos somente em coulomb. Não usamos nos seus múltiplos, somente no coulomb. Então, eu vou substituir o micro aqui pela sua potência, que corresponde a 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, o valor das cargas vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Certo? E cada lado desse triângulo corresponde a 0,3 metros. Como é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, a distância entre essas duas cargas é 0,3 metros. E a distância dessas cargas até o outro vértice também é 0,3. Então, essas distâncias serão iguais. D1, a distância D1, que vai ser da carga, o campo elétrico gerado pela carga Q1, vai ser igual à distância de D2, que é o campo elétrico gerado pela carga Q2 no ponto, ou seja, no outro vértice, que vai ser igual a 0,3 metros. Eu peguei esse 0,3 e escrevi na forma de notação científica, que eu acredito ser melhor para ser calculado. Então, vai ficar 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro. Eu peguei a vírgula, desloquei uma casa para a direita, certo? Ficando 3. Como eu desloquei a vírgula, eu multiplico por 10, por uma potênciazinha de base 10. E falta o expoente. Como eu desloquei uma casa, expoente 1. Como esse número, ele é um número pequeno, menor do que 1, eu consigo compreender porque ele começa com esse zerinho bem aqui, então o expoente é negativo, ficando 3 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ok? E a constante eletrostática, pois ele está no vácuo, ok? Que tem como valor 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tirei os dados e agora eu vou pensar como isso acontece. Aí é sempre importante você fazer o quê? O esquema. Você tem um triângulo equilátero, certo? Todos os lados são iguais, então aqui é 0,3 metros, aqui é 0,3 metros, aqui é 0,3 metros. Aqui eu tenho a carga Q1, aqui eu vou ter a carga Q2, certo? Faço um zoom aí para vocês verem mais de perto, ok? Essas cargas, nesses vértices, eu botei elas aqui nesses vértices, são positivas, certo? 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E elas vão gerar um campo, e eu quero saber qual é o campo, a intensidade do campo gerado por elas neste ponto aqui que fica no outro vértice, certo? Do triângulo retângulo, do triângulo equilátero. Então, eu vejo aqui a direção, que é a reta, certo? Que une a carga até o ponto, essa direção aqui. E o sentido gerado por essa carga positiva é de afastamento. Então, eu faço aqui a setinha se afastando do ponto, que corresponde ao outro vértice. Aqui eu faço a mesma coisa, positiva também, então o sentido desse campo aqui também é de afastamento. Então, o E1 e o E2 são ambos de afastamento. Quando eu faço isso aqui, eu vejo, ó, não sei se dá para vocês verem, mas aqui eu vou ter essas duas
de dois vetores que não tem direções e sentidos iguais, nem direções e sentidos contrários. Esses dois vetores formam entre si um ângulo, certo? E qual vai ser o valor desse ângulo? No triângulo retângulo, os ângulos internos correspondem a 60 graus, que eu pego 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, e divido por 3, porque cada um desses ângulos são iguais. Então, dividido vai dar 60. Então, aqui vai ter 60, aqui 60 e aqui 60 também. Eu observo bem aqui que esse ângulo está oposto a esse pelo vértice, e ângulos opostos pelo vértice também são iguais. Então, esse ângulo aqui corresponde a 60 graus, ok? Então, neste caso, os dois vetores, E1 e E2, formam entre si um ângulo de 60 graus. Para calcular o vetor campo elétrico resultante, aí eu vou ter que usar o método do paralelogramo. Mas antes disso, eu tenho que saber qual é o valor do E1 e o valor do E2. Que foi o que eu fiz aqui, ó. São todos iguais. O valor da carga, ó, para calcular o valor do vetor campo elétrico, que é a constante eletrostática, que é o vácuo, vezes o Q, que é o valor da carga geradora dividido pela distância. Tudo isso aqui é igual, ó. Certo? Para as duas situações, para os dois campos, tanto para E1 quanto para E2. Então, neste caso, o E1 e o E2 eles vão ser iguais. Então, eu vou fazer só um cálculo. E vou atribuir o mesmo valor para os dois. Certo? Quem é o valor do Q? Aliás, do K? 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes o valor do Q? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido por quem? Pela distância. 3 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Multipliquei esse valor por esse, que deu 36. Multipliquei esse por esse, que vai dar 10 elevado a 3. Conserva-se a base, soma os expoentes, na soma de sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Por isso que deu 3. Dividido por quem? 3 ao quadrado, 9. E 3 elevado a menos 1 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 1 ao quadrado vai dar 10 elevado a menos 2, porque eu multipliquei esses dois valores, certo? Aí eu divido esse valor por esse. 36 dividido por 9 vai dar 4. E divido esse valor por esse. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos com menos vai ficar mais. Então, vai ficar 3 mais 2, que vai dar 5. Então, o valor do E1, que é igual ao valor do E2, vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Como é que a gente calcula o campo elétrico resultante? Gerado por várias cargas, é através da soma vetorial, certo? E1 mais E2. Só que neste caso, eu vou ter um ângulo entre esses vetores, certo? E esse ângulo é diferente de 90 graus, então eu vou utilizar o método do paralelogramo. E para esse método, nós temos essa pequena equaçãozinha aqui, ó. Que o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual ao E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo formado entre os vetores. Certo? Então, eu vou agora apagar tudo para a gente poder fazer esse cálculo aqui, tá bom? Porque vai pegar muito espaço. Bem, aí nós temos o cálculo certo do vetor campo elétrico resultante, utilizando o método do paralelogramo, lembrando que porque os vetores correspondentes aos campos elétricos E1 e E2 formaram um ângulo de 60 graus, certo? Se formasse um ângulo de 90, a gente usaria simplesmente o teorema de Pitágoras, seria um cálculo bem mais simples. Então, neste caso, a fórmula do método do paralelogramo é essa aqui, ó. É o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual ao E1 ao quadrado mais o E2 ao quadrado vezes 2 vezes o valor do E1 vezes o valor do E2 vezes o cosseno do ângulo formado entre esses vetores. Nós vimos que o E1 é 4 vezes 10 elevado a 5, aí ele fica ao quadrado, mais o E2, que também é 4 vezes 10 elevado a 5, aí fica ao quadrado, mais 2 vezes, que é da forma, vezes o E1, 4 vezes 10 elevado a 5, vezes o E2, 4 vezes 10 elevado a 5, vezes o cosseno de 60 graus. Aí é só resolver, boa e velha matemática.
4 ao quadrado, 16. 10 elevado a 5 ao quadrado, conservar a base e multiplica os expoentes. 5 vezes 2, 10. Aqui vai ficar do mesmo jeito, 16 vezes 10 elevado a 10. Mais 2, que eu não fiz direto, viu? Vou repetir o 2. Vezes, multipliquei 4 vezes 4, que deu 16, e multipliquei essas duas potências de base 10. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Somando 5 mais 5, 10. E o cosseno de 60, que é o meio, certo? Todos vocês acredito que sabem o cosseno de 60, que é um ângulo notável, certo? Esse aqui é o que a gente mais utiliza. Na matemática, na física, certo? Continuando. Agora, eu peguei esses dois valores aqui e somei, ó. Sorte, que as potências foram iguais, ó. Então, aqui é só somar 16 mais 16, que vai dar 32. Certo? E o que a gente faz com as potências de base 10? Repete. Na soma, você repete aí as potências de base 10, por isso que elas têm que ser iguais. Mais, certo? Aí eu venho, resolvo isso aqui, ó. Tudo é uma multiplicação. Então, você poderia cortar esse 2 com esse, certo? Eu preferi multiplicar, fazendo aos poucos, para que as pessoas possam entender. Eu multipliquei esse valor com esse, que deu 32 vezes 10 elevado a 10, porque eu não fiz nada com a potência de base 10, eu repito, porque potência de base 10 só se calcula com potência de base 10. Como não tem outra aqui para calcular, eu repito. Vezes 1 sobre 2, certo? Aí aqui eu calculei este valor com esse. Como é que a gente resolve um número inteiro multiplicado por uma fração? Pega o valor, multiplica com o numerador da fração e depois divide pelo denominador. 32 vezes 1, 32. 32 dividido por 2 vai dar 16, que é este resultadozinho aqui. Certo? Esse valor, como eu não tinha nada para fazer, repetir. 32 vezes 10 elevado a 10, mais, aí fiz todo esse cálculo aqui, que deu 16 vezes 10 elevado a 10. Que bom que nós novamente obtivemos potências de base 10 iguais, que eles estão sendo somados, então a gente não vai ter trabalho para deixá-los iguais, já está igual, então a gente vai só repetir a potência de base 10 e vamos somar 32 mais 16, que vai dar 48 vezes 10 elevado a 10. Veja que esse primeiro método aqui, ó, eu só repetindo, que é ele que eu estou calculando. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser igual a 48 vezes 10 elevado a 10. Agora, eu não quero ele ao quadrado, eu quero só o campo elétrico resultante. Então, eu pego esse quadrado e mando para o outro meio na forma de raiz. Certo? Então, o campo elétrico resultante vai ser a raiz de 48 vezes 10 elevado a 10. E eu venho calcular a raiz de 48, que dá 6,9, certo? E a raiz de 10 elevado a 10. Eu conservo a base, pego o expoente e divido com o índice da raiz, que é uma raiz quadrada, então o índice aqui é 2. Então fica 10 dividido por 2, que vai dar 5, certo? Então o campo elétrico resultante é 6,9 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. E como é que eu faço para calcular essa raiz? Você tem várias formas. Você pode fatorar, e fatorando você pode obter esse resultado aqui. 4 raiz de 3 vezes 10 elevado a 5, certo? Como eu já sei que o vetor campo elétrico é 6,9 vezes 10 elevado a 5, isso aqui é muito próximo de 7, certo? Muito próximo de 7. Então, eu arredondo, eu digo que esse campo elétrico é aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 5 newton por coulomb. Está aqui finalizado o nosso segundo exemplo. Refaçam, reanalise, façam a questão sem olhar, depois compare novamente e tentem fazer de outros livros também. Qualquer dúvida, é só vocês perguntarem aí nos nossos comentários que eu respondo, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso exemplo, visto como é bem interessante, certo? E siga a gente no nosso canal e assista os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!